bem, então, o blog do Gerson aí, conversando com Junei Benetti, que já foi presidente dos Partidos Trabalhadores em Gramado, já foi vereador, e após um período assim quase se dedicando de forma mais exclusiva à carreira do filho, o Ramiro, mas sem abandonar assim a política em Gramado, o Junei podemos dizer que está de volta aí e mais forte no cenário político da cidade. Tudo bem, Junei? Tudo bem, Gerson? Prazer estar aqui falando contigo e acompanho teu trabalho aí à disposição. Tudo bem. Você foi vereador, Junei, que anos em Gramado? Fui vereador de 97 a 2000. 2000 eu concorri a prefeito, na época com o Nelson e o Pedro, né? E o Nelson faleceu ali 30 dias antes das eleições. Aí, 2004 eu voltei à Câmara de Vereadores e 2008 fui três mandatos vereador. Nos 3 mandatos, sempre o terceiro mais votado da cidade, sempre perdendo para o secretário de Obras e o secretário de Saúde do município. Muito bem. E agora, em 2019, o Junei deve ser confirmado agora no mês de setembro como assumindo o PT de Gramado como presidente, né, Junei? Exatamente, Gerson. Na realidade, eu particularmente não tinha assim, vontade de retornar à direção partidária, enfim, exercer um cargo na direção partidária, em que pese eu sempre participei da executiva e sempre trabalhei, mas não no cargo de presidente, a responsabilidade de presidente, né? Mas aí os companheiros e companheiras do partido fizeram um apelo para que eu retornasse. E penso que também a gente não pode se omitir, né, do papel que nos cabe enquanto cidadão colaborar, porque eu costumo sempre dizer também, né, Gerson, a política, o que nós cidadãos não podemos fazer é negar a política, porque gostando ou não gostando da política, tudo se decide nela, né? Então, como dizia o companheiro Lula, o ruim da política, o ruim de quem não gosta de política é comandado por quem gosta de política, né? Então a gente tem que ocupar o espaço. Se as pessoas de bem, séria e honesta não ocupam, o espaço está ali e vai ser ocupado, né? Assumir como presidente do PT praticamente um ano antes das eleições, Junei, estrategicamente, seria uma volta do Junei como candidato em 2020? Não é essa a intenção. A intenção é colaborar com o partido, com a organização partidária, dar suporte ao nosso vereador, professor Daniel, né, que vem fazendo um trabalho excelente na Câmara de Vereadores e nos representa muito bem, o PT de Gramado, da região, do estado e do país, né, uma grata surpresa, né, professor Daniel, nosso vereador. Então a ideia é isso, é colaborar com a organização partidária, estimular a participação de mais pessoas, né, contribuir para que mais pessoas se filiem e preparar o partido para o processo eleitoral do ano que vem. Mas não é a minha intenção assim estar me preparando, né, essa visão minha pessoal, né? O PT hoje ele tem um compromisso político somente com o PDT? Na realidade, nós temos compromisso político com a nossa história, né, Gerson? Com quem nós nos propusemos desde o surgimento do PT lá nos anos 70, final dos anos 70, início dos anos 80, né, que o PT surgiu como um partido para representar os trabalhadores, né? Ele surgiu a partir da luta dos trabalhadores nos sindicatos combativos, principalmente lá do ABC Paulista, sindicatos dos bancários aqui no Rio Grande do Sul com o Olívio Dutra, né? E lá em São Paulo com o Lula, parcela da igreja progressista e a universidade, a parte intelectual e de esquerda dos estudantes, vamos dizer assim. Foi esse o tripé que se constituiu o Partido dos Trabalhadores lá nos anos 70, anos 80, em que ainda nós não podíamos votar para presidente da República, né? Então o PT surgiu com esse viés, com esse compromisso, com essa responsabilidade de ser um partido para representar a classe trabalhadora, representar as pessoas mais pobres do país, para lutar por melhoria. Enfim, e aí esse é o compromisso que nós temos. Aqui em Gramado não é diferente. Mas no caso em Gramado, seria somente com o PDT de Gramado? Não, nós temos tido diálogo permanente aí com os companheiros do PCdoB, né, com o PDT, né, com o próprio PMDB, a gente tem tido uma relação histórica, né. Então, enfim, mas mais do que com partidos, o nosso compromisso é com um plano de governo, com uma proposta que garanta a participação popular, que o serviço público esteja a serviço das pessoas que mais precisam, enfim, representar essa parcela da população com transparência e honestidade na gestão da coisa pública. Esse é o nosso compromisso, né, Gerson? Mas no caso, Junei, do prefeito Fedoca, ele não concorrer à reeleição, o PT poderá
manter essa coligação, aí seja com o MDB, ou poderá mesmo, então, nesse caso, buscar uma candidatura própria? Na realidade, o que nós temos hoje, né? Nós, a partir de uma discussão do partido, inclusive nós e o PCdoB, nós fizemos nas eleições passadas com o próprio PDT, nós constituímos essa aliança, vamos dizer assim, e nos comprometemos em apoiar a candidatura do Fedoca, como já fizemos lá em 2004 e 2008, né? Em 2012 eu fui candidato a prefeito com o PDT de vice, né? Nós também, na oportunidade, não era para ser eu o candidato, era para ser o Fedoca já em 2012, e aí nós compormos a chapa majoritária. O Fedoca declinou da indicação, né? E aí eu acabei concorrendo com a participação do Serginho Spangenberg, uma pessoa que me gratificou muito tê-lo na chapa, mas o nosso compromisso hoje é com a administração Fedoca. Foi ele que nós ajudamos a eleger. Nós temos os nossos quadros participando do governo, nós temos compromisso com a administração Fedoca, responsabilidade sobre as coisas boas e também responsabilidade sobre as coisas que eventualmente não estejam acontecendo como nós gostaríamos, portanto não nos eximimos da responsabilidade. E se o Fedoca for participar das eleições do ano que vem como candidato, terá o nosso apoio por uma questão de lealdade do que nós viemos construindo durante esses anos, né, Gerson? Mas no caso, o Fedoca não concorrendo, no seu entendimento, o PT poderia apoiar o MDB ou não? Olha, a discussão aí, o Fedoca declinando a indicação de concorrer à reeleição, nós faremos uma discussão em cima, mais do que de nomes ou de partidos, em cima de um plano de governo, como da mesma forma nós apresentamos lá os nossos compromissos para apoiar o Fedoca lá nas eleições passadas, nós também faremos isso. E, obviamente, nós vamos procurar dialogar com as forças políticas que se comprometam com um plano de governo que nós entendemos ser o mais adequado para a nossa cidade, principalmente gerando emprego, desenvolvimento e participação popular, democracia e transparência da coisa pública, que são as questões que nos movem enquanto partido político, né, Gerson? Mas no caso vou insistir um pouco na pergunta, Junei, no caso do Fedoca não ir à reeleição, não se descarta a possibilidade do PT ter candidatura própria? Não, de forma alguma. O PT já fez isso lá na primeira vez que nós concorremos em 98. Não, 92, desculpa. Primeira vez que nós concorremos só com candidatos a vereadores. Na época era o Pedro e o Caio, candidatos a prefeito. Posteriormente, em 96, nós optamos por apoiar o Nelson. Depois, em 2000, nós concorremos sozinhos. Eu fui candidato sozinho, o PT concorreu sozinho com nossos candidatos a vereadores, né? Em 2004 e 2008 nós apoiamos o Fedoca. 2012 a gente concorreu também, separado do PMDB. O PMDB na época optou por não fazer parte da coligação, né? Optou por sair com o Caio. E em 2016 nós apoiamos o Fedoca novamente. Então essa é mais ou menos a trajetória do PT na nossa cidade, né? Então nós temos a preocupação de que as ideias que nós defendemos, o projeto de sociedade e bem-estar esteja representado. Não se descarta de forma alguma a possibilidade de nós sairmos com candidatura e o Fedoca não indo como candidato a prefeito. Muito bem. Junei, qual é que seria a expectativa do PT, então, para as eleições do próximo ano? Podemos falar primeiro para vereador, porque vai ser uma eleição já um pouco diferente a nível do legislativo, porque não será mais permitido coligações. Com certeza o PT colocará nominata própria, então, para vereança. Sim, nós estamos preparando uma nominata, nós temos excelentes nomes do partido, tanto homens e mulheres com representatividade nos mais diversos setores da nossa sociedade, desde agricultor até empresários, enfim, toda uma representatividade do ponto de vista social e também do ponto de vista regional. Nós estamos preparando as nossas candidaturas. O PT terá candidatos com toda certeza e vamos apresentar à nossa sociedade os melhores nomes possíveis para que a comunidade se veja espelhada nesses candidatos e votem nos candidatos do Partido dos Trabalhadores, para que nós tenhamos uma representação todas as vezes que o PT esteve na Câmara de Vereadores, tanto com a minha pessoa, que não é uma questão pessoal, mas o que nós representamos, e agora com o professor Daniel, nós fizemos um bom trabalho e há um reconhecimento por parte da comunidade que é importante ter o PT na Câmara de Vereadores fazendo esse trabalho representando a comunidade, né, Gerson? E o Junei, no caso de não concorrer a prefeito, ele poderia reforçar esse time de candidatos à vereança, até para reforçar essa legenda aí para a eleição de vereador? Não, eu não tenho intenção, Gerson, assim, particular, eu não tenho vontade
Não é o que me move voltar à presidência do PT e ser militante, um cargo, assim, concorrer a algum cargo, participar da administração. A minha intenção é voltar a colaborar, ajudar nos debates, enfim, colaborar com propostas, ideias, sugestões para que a gente possa, vamos dizer assim, atender os anseios da nossa comunidade. Eu não tenho uma avaliação... Se houver um pedido do partido... Não, Gerson, nesse momento eu não tenho nenhuma intenção de participar, nem na majoritária, nem na proporcional. Não é a minha intenção, vamos deixar as coisas acontecer, a intenção é colaborar com o partido, é isso que eu estou assumindo agora a responsabilidade, tenho dito isso muito claramente, em que pese companheiros e companheiras permanentemente levantam essa possibilidade, mas não é a minha intenção, Gerson. Falamos da expectativa para a vereança, falamos da expectativa para prefeito, Junei. Você tem uma expectativa de quantos candidatos no próximo ano? Gramado, historicamente, eu sempre costumo dizer, quando eu faço uma análise política sobre Gramado, né? Gramado a gente vive meio que no bipartidarismo ainda, né? Nós estamos meio que ainda na Arena e no MDB, né? Então, eu não acredito que a gente deva ter talvez 3 candidatos, mas não acredito que vá além disso. Acho que é ruim, né? Bom seria que nós tivéssemos bastante candidato, cada partido com as suas ideias, com as suas propostas, apresentasse candidaturas, que nós tivéssemos debates, que lamentavelmente nunca houve debate em Gramado, exceto lá em 92, quando nós promovemos, que eu tive a honra de ser o mediador, aí o professor João Arba, outro dia estava fazendo esse relato para alguns companheiros e companheiras que são mais jovens ou que não estavam na nossa cidade, que nós fizemos lá no Palácio dos Festivais do Cinema, em 92, que o Caio era candidato, era o Caio Zucoloto e o Pedro e o Clarindo. Em 92, que nós realizamos um debate aberto, com participação das rádios, na época de Gramado, da comunidade, era uma noite fria, uma noite próximo de 0 grau, e nós tínhamos lá mais de 1000 pessoas no Palácio dos Festivais, né, completamente lotado. Isso mostra o interesse que a comunidade tem também, quando tem a possibilidade de participar de um debate, confrontar as ideias. Eu acho que debate é tudo, né, porque quem coloca o nome à disposição para concorrer a um cargo, ele tem que debater no interior, lá reunir as comunidades do interior e apresentar os 2 candidatos, 3 candidatos ou 4 candidatos, apresentar as ideias que defendem, claramente, se comprometer com a comunidade em relação a isso, tem que se reunir com os trabalhadores urbanos, tem que se reunir com os empresários, tem que, enfim, reunir com os mais diversos segmentos da comunidade e apresentar suas ideias, debater e oportunizar que a comunidade possa fazer perguntas, possa perguntar qual é a sua intenção sobre educação, saúde, segurança, enfim, desenvolvimento agrícola, turismo, as questões que nos movem, né? E as pessoas se comprometerem, né? Os candidatos se comprometerem para que posteriormente a comunidade possa cobrar e fiscalizar. Eu defendo essa forma de fazer política de forma transparente, democrática e participativa, né, Gerson? De 1 a 10, Junei, como é que você avalia a gestão do prefeito Fedoca? Gerson, assim, na realidade o Fedoca pegou, diferentemente das administrações anteriores, o Fedoca pegou a administração municipal com um momento ruim do país, um momento em que, com dificuldades econômicas, um processo recessivo, em que, é bom lembrar, né, nos governos anteriores, o governo do Nestor e do Pedro, vinha dinheiro a rodo do governo federal. Era só apresentar projetos, a cidade era cheia de placas do governo federal, recursos do governo federal, do ministério tal, de área tal, bastava fazer. Tanto é que criaram uma secretaria exclusiva para isso, a Secretaria de Governança, exatamente para elaborar projetos e encaminhar para o governo federal. Então vinha dinheiro, Gramado fazia parte dos 75 municípios indutores do desenvolvimento turístico do país e também era uma forma de atrair recursos, né, para nossa cidade e coisa e tal. Então Gramado vivia um momento assim que nós recebíamos máquina gratuitamente, ônibus para transporte escolar, todos os asfaltos, todas as grandes obras que foram feitas na nossa cidade, todas as escolas, creches, coisa e tal, todas elas tinham sido feitas com recursos federais dos governos do PT, né? E, bom, passou esse momento e aí o Fedoca assume a prefeitura no momento que não tem recurso nem do governo estadual nem do governo federal, uma dificuldade para receber recursos, e a prefeitura acaba tendo que fazer obras com recursos pobres, então tem uma dificuldade imensa, né? Dito isso, Gerson, bom, eu acho que dentro das possibilidades financeiras e da forma séria, aí, acho que convém, tanto é que ele foi considerado agora recentemente uma das melhores gestões mais transparentes do Estado, né, se não me engano, com mais de 95% de transparência avaliado pelos órgãos, acho que Tribunal de Contas do Estado, enfim, positivamente, e eu tenho essa impressão de que, e colho isso da comunidade, que é uma administração séria, honesta, comprometida com a comunidade, recursos financeiros permite fazer.
financeiras, porque hoje não vem os recursos que vinham antes do governo federal. Então, sim, temos que avançar, sim, temos que avançar em muitas questões, mas acho que avançamos em muitas questões do ponto de vista, eu atribuo principalmente essa questão da seriedade, da honestidade, da transparência dos recursos públicos. 1 a 10? 1 a 10 eu daria nota 7,5. Bem, obrigado, Junei. Obrigado, um abraço.